Olá pessoal, vamos agora fazer mais uma questão que perpassa pelas disciplinas Mecânica dos Fluidos e Hidráulica, envolvendo conceitos de pressão, energia, perda de carga e outros conceitos. Vamos lá. A questão caiu em duas provas no mesmo ano, prova de Engenharia Civil e prova de Engenharia de Agrimensura. E conforme mostra a figura, trata-se de um escoamento em uma tubulação vertical, o escoamento para baixo. Tá? Na tubulação há duas seções ou dois pontos onde são colocados piezômetros, tá? Com a forma de medir pressão através de piezômetros. E o enunciado diz que as perdas de carga devem ser desprezadas. Tá? Bom, ele dá algumas afirmativas para você depois descobrir e acertar uma combinação de duas delas que são as verdadeiras. A primeira afirmativa diz que a energia cinética é a mesma nos pontos 1 e 2. A segunda afirmativa diz que a pressão estática no ponto 1 é menor que a no ponto 2. A terceira afirmativa diz que a energia total no ponto 1 é menor do que no ponto 2. E a quarta afirma que a energia cinética e a pressão estática no ponto 1 são menores que no ponto 2. Vamos lá. Dando um zoom aí na figura, a gente observa que existe um nível de energia total e por não haver perda, essa energia total não cai. Quer dizer, a linha tracejada superior preta continua horizontal. Se a gente agora for verificar as energias em cada uma das seções, vamos lá. A gente vê que temos uma carga devido à cota, uma carga altimétrica, nós temos a carga de pressão e a carga cinética. Da mesma forma, na seção 2, a gente tem a cota, a carga de pressão e a carga cinética. Bom, como não há perda de energia, as coisas vão se compensando de uma forma que não há realmente o aparecimento da perda de carga. Vamos lá. Então, a afirmativa 1 diz a energia cinética é a mesma nos pontos 1 e 2. Mas o que é energia cinética? É justamente a carga de energia cinética V2 sobre 2G. Como o enunciado diz que os diâmetros são iguais, então, pela equação da continuidade, as cargas cinéticas serão iguais. V1 ao quadrado sobre 2G é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Então, a afirmativa 1 é correta. A afirmativa 2 diz que a pressão estática no ponto 1 é menor do que no ponto 2. Vamos lá. A pressão estática no ponto 1, que é o H1, corresponde justamente à carga P1 sobre gama. A pressão estática no ponto 2, P2 sobre gama, é maior realmente que a pressão estática no ponto 1, P1 sobre gama. A diferença entre as duas é compensada. Há uma compensação, por quê? Porque a cota em 1 é maior que a cota em 2. Como não há perda de carga, a carga de pressão em 2 vai realmente ser maior que a carga de pressão em 1, de uma diferença igual à diferença das cargas altimétricas. Tá? Então, a diferença em Z é compensada em P sobre gama. Dessa forma, o que é que a gente conclui? A afirmativa 2 é correta, e daí a questão já acabaria, você já marcaria a letra A. Mas vamos explicar as outras duas. A energia total no ponto 1 é menor do que no ponto 2. Ora, se não há perda, como é que a energia muda? Então, afirmativa errada. A energia cinética e a pressão estática no ponto 1 são menores que no ponto 2. Bom, a gente acabou de ver que a afirmativa 1 está correta, ou seja, a energia cinética não muda. Tá? De forma que nós temos como certa a letra A. A questão acaba aqui. Mas eu vou propor uma coisa. Vamos raciocinar o caso de haver perda de carga. O que é que aconteceria? Bom, eu estou mostrando aí que a energia cinética total no ponto 1 tem um determinado valor. Só que a energia cinética... desculpa, a cinética não. A energia total no ponto 1 tem um valor. Só que a energia total no ponto 2 é menor que a energia total no ponto 1. Essa queda está representada aí pelo ΔH de 1 para 2
e a queda também está representada por essa linha tracejada. E essa linha tracejada embaixo, paralela? Bom, é a linha piezométrica, que é, nesse caso, paralela à linha de energia, porque as cargas cinéticas são iguais. Veja, apesar de o escoamento promover uma certa compensação de energia, pelo fato da cota ter diminuído, eu já não posso afirmar que essa compensação na cota é numericamente igual à compensação na pressão estática. A carga P2 sobre gama não necessariamente agora vai ser tal que a diferença para P1 sobre gama seja da mesma magnitude de Z1 menos Z2. Tá? Mas, pelo menos é uma possibilidade que vocês estão vendo aqui. Pode haver uma compensação mesmo assim. Mas a linha piezométrica tem essa queda por si só, já por causa também da diferença de cotas Z1 menos Z2. Outra coisa que eu vou propor aqui, além do que foi pedido na questão, é relembrar o conceito de pressão estática. Bom, a gente sabe dos fenômenos de transporte da mecânica dos fluidos que a pressão total ou de estagnação é a pressão estática mais a dinâmica. Se você tentar medir essa pressão como está representado nessa figura, a pressão de estagnação seria essa pressão aí onde a velocidade se anula, e a pressão estática é essa que é tomada com um piezômetro, por exemplo, um manômetro como está aí representado, de forma perpendicular às linhas de corrente do escoamento. Tá? Esse princípio de pressão estática e pressão dinâmica e pressão de estagnação é utilizado, por exemplo, pelo tubo de Pitot. Tá? Então, se a gente quer medir uma forma de medir pressão com piezômetro, é justamente fazer o que está representado aqui nesse lado direito. Isso a gente faz no laboratório, por exemplo, de hidráulica do CETEC da UFAL. Tá? Então, vocês estão vendo aí que no circuito para estudar da aula de perda de carga linear e singular também, a gente costuma colocar piezômetros, que são essas mangueiras, perpendicular ao sentido do escoamento. E aí, os alunos vão e medem diretamente a carga P sobre gama, que é a pressão estática, e dessa forma, por exemplo, nesse caso, pode calcular a perda de carga. Tá? E engraçado que aqui é um caso semelhante ao caso da questão, porque você pode calcular a perda de carga, vamos voltar um pouquinho, pela diferença de pressão, já que as linhas cinéticas, as cargas cinéticas são iguais e a linha de energia é paralela à linha piezométrica, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.